quase tarde. Bom dia, pessoal. Bom, vou esperar um pouquinho o Instagram sinalizar as pessoas que a gente tá ao vivo, mas enquanto espera, já vou dizendo um pouquinho sobre o tema de hoje. O tema de hoje é como se tornar um AT empreendedor. Muitas pessoas têm dúvida aí de como construir esse caminho, essa trajetória. Vou explicar um pouquinho para vocês de como que foi a minha, quais os possíveis caminhos aí que vocês podem ir. Só para sinalizar mais uma vez, a gente tá nesse aquecimento de lives. Ontem teve live com a Ingrid, agora de manhã comigo, hoje de noite com ela novamente. A gente preparou um cronograma com muito conteúdo de valor, então a gente sempre tá entregando aqui nas lives pontos bem estratégicos, né, para a pessoa começar a visualizar essa clínica do acompanhamento terapêutico. E a gente tá nesse aquecimento também de lives para o evento que é a Jornada do AT, que é o nosso evento, que vai acontecer do dia 5/7 ao dia 7/7, um evento totalmente gratuito, online, com certificação. Então, quem ainda não tá sabendo que evento é esse, o que vai rolar, nesse evento a gente vai abordar aí como ingressar nessa clínica do AT e começar a atuar, que é um ponto que a gente vem trabalhando bastante, né? Que muitas formações em AT acabam dando muito essa parte teórica, né? Que é fundamental na formação do AT, mas muitos ATs acabam fazendo curso de formação, muitas pessoas fazem curso de formação em acompanhamento terapêutico, terminam o curso e não atuam por insegurança, por não conhecer, não saber como ingressar nesse mercado, por não saber como conseguir os primeiros acompanhados, enfim. E no evento a gente vai tentar abordar desde esse primeiro ponto de como ingressar nessa clínica até como começar a atuar. Então, quem ainda não se inscreveu, quando finalizar a live já corre, o link tá lá na nossa bio, é só você se inscrever, é grátis, você não paga nada para participar do evento, a gente vai oferecer um conteúdo de muito valor nesse evento e só vai participar quem de fato se inscrever, né? Porque a gente não vai divulgar link ou coisas do tipo aqui no Instagram. A partir do momento que a pessoa faz a inscrição, já recebe toda uma sinalização de e-mail que a inscrição está feita e vai receber o cronograma e os links das aulas futuramente. Então, corre, garanta sua inscrição, é isso. A gente está aí nesse cronograma, a gente está nessa pegada aqui com vocês de construção, recebendo muitas perguntas, muitas dúvidas e vamos tentando esclarecer por aqui. E esse é um ponto, assim, quem já quiser deixar alguma pergunta, tiver alguma dúvida, pode deixar no chat que eu vou responder um pouco no final, mas se não quiser também colocar no chat, tem como fazer a pergunta que fica aqui, só eu consigo ver. Acho que vai aparecer aí na telinha de vocês também, a forma de fazer essa pergunta. Então, é isso. Hoje eu quero falar um pouquinho. A temática que eu quero abordar é como se tornar um AT empreendedor. E a gente vem construindo, assim, que a maior dificuldade das pessoas que têm o desejo de fazer o acompanhamento terapêutico é justamente isso do se inserir no mercado de trabalho, né? Porque é fácil eu ir ali fazer um curso de, vamos supor, auriculoterapia. Mas e aí, depois? Como é que eu vou começar a atuar? Como é que eu vou começar a captar meus clientes? Na clínica do AT, a gente também passa por isso, né? Ainda é um pouco mais difícil, porque o dispositivo do acompanhamento terapêutico, ele ainda não é tão conhecido quanto gostaríamos que fosse. Então, o Lugar de Encontro é uma das instituições que está aí nessa missão de propagar o acompanhamento terapêutico pelo Brasil, pelo mundo também. A gente tem acompanhado pessoas de outros países de forma online e tem sido super possível. Então, essa vem sendo aí uma das nossas missões e
A gente tenta cumprir isso também aqui no cotidiano com vocês, repassando o nosso conhecimento, tentando despertar esse desejo de que mais pessoas se tornem AT, porque o mercado é grande e faltam pessoas qualificadas no mercado. Quando a gente fala desse como se tornar um AT empreendedor, para quem não sabe, meu nome é Mila, eu sou psicóloga, sou acompanhante terapêutica e sou uma das sócias do Lugar de Encontro. Eu tenho 24 anos, eu comecei a fazer o acompanhamento terapêutico quando eu ainda estava no meio da minha formação de psicologia. Eu fiz o curso, comecei a fazer o curso de formação, logo em seguida as pessoas já começaram a me conhecer. A minha primeira indicação veio do curso de formação que eu estava fazendo, de uma pessoa que fazia o curso junto comigo e me indicou. E aí foi o primeiro caso que eu comecei a acompanhar como AT. E aí, o que aconteceu nesse meio tempo? Eu trabalhava em uma outra instituição de saúde mental, de dependência química e saúde mental, como estagiária na época. E aí eu fazia esse estágio e também atendia pessoas enquanto acompanhante terapêutica por fora. E nesse meio tempo, assim, começou a chegar muitas indicações de acompanhamento terapêutico. Chegou ao ponto, assim, de eu estar acompanhando 5 pessoas ao mesmo tempo e ainda fazendo estágio. Então, tudo começou a ficar muito corrido para mim e eu tive que abrir mão daquele estágio para... Já estava ali há basicamente quase 3 anos, então já tinha adquirido uma experiência muito legal e eu estava muito interessada na clínica do AT, era o que eu estava gostando de fazer no momento, eu ainda gosto até hoje, tanto que ainda faço AT até hoje, atendo no consultório e faço acompanhamento terapêutico. Então, nessa trajetória ali, de chegar muitas pessoas para acompanhar, eu também estava em um campo atuando junto com a Sara e com a Camila, que são sócias do Lugar de Encontro também. E a gente sempre teve ali uma projeção de sair daquela instituição, por mais que a gente trabalhasse em uma clínica dia, não era uma instituição, não era um local de internação de pessoas. A gente ia, oferecia as terapias de grupo, os atendimentos individuais, e aí essas pessoas iam, participavam de tudo isso, depois voltavam para as casas delas. Era um cuidado em que as pessoas iam até a instituição e voltavam para casa. Mas a gente começou a visualizar o acompanhamento terapêutico como um dispositivo muito mais potente, e o tanto de pessoas que poderiam se beneficiar daquilo e sem precisar estar ali frequentemente indo em instituições e coisas do tipo. Claro que a gente não aniquila, né, as instituições, tem instituições muito boas, mas foi o que a gente começou a visualizar naquele momento. Começou a chegar muitas demandas de acompanhamento terapêutico, eu já fazia, a Sara também, Camila também, e a gente já não estava mais dando conta de atender. Foi quando chegou, assim, uma indicação de uma intervenção em crise pra gente. E aí, antes disso, a gente já tava assim, poxa, a gente já não quer mais trabalhar nessa instituição, a gente queria algo nosso, abrir uma coisa nossa, que fizesse sentido com o trabalho que a gente oferece. E quando a gente pensou, né, o acompanhamento terapêutico estava incluído, mas oi, voltou? Gente, esse negócio de fazer live com o celular, o povo fica ligando e a gente tem que retomar. E aí, a gente não imaginava que o acompanhamento terapêutico seria ali o carro-chefe do nosso negócio, né? Que é hoje o Lugar de Encontro. Então, a gente tentou visualizar várias propostas assim de negócio, incluir um monte de coisa que a gente desejava, mas no final acabou sendo acompanhamento terapêutico. A gente já conhecia a Ingrid também, porque a gente estava muito incluído nesse contexto da luta antimanicomial, do trabalho em saúde mental, e a Ingrid sempre atuou também com acompanhamento terapêutico, com trabalho em saúde mental, e foi outra pessoa que a gente visualizou, assim, né? Poxa, essa pessoa também faz um trabalho que a gente acredita muito, a gente se uniu, a gente acabou
ali se unindo, reunindo as nossas ideias e montando uma sociedade. Então, nasceu o lugar de encontro. E aí, eu acho que é um ponto interessante, assim, a gente pensar como se tornar um AT empreendedor. Porque muitas pessoas acham, então vou ter que abrir uma empresa, ter uma equipe, não sei o que, para eu ser um AT empreendedor. Não necessariamente, né? O fato de você já movimentar ali a sua clínica já diz que você é um AT empreendedor. E como que é possível fazer isso, né? É possível através da divulgação do seu trabalho, que é aquilo que a gente fala, como ingressar no mercado de trabalho. O primeiro ponto é você ter o desejo de fazer a clínica do AT. O segundo ponto é você entrar nessa clínica e começar a espalhar sobre ela para os 4 cantos do mundo. Começar a falar sobre a clínica do AT aí para o seu vizinho, para sua família, para os seus amigos. Esse é um ponto importante, mas também é muito importante você visualizar quem são os profissionais que indicam, quem está aí ingressado nessa área da saúde mental, da neuro, fazer um levantamento disso e começar a falar sobre o acompanhamento terapêutico, porque aí as coisas vão chegando até você. Outra forma de divulgação do seu trabalho, de como empreender nessa clínica, que muitas pessoas têm feito, é criar um Instagram, é começar a falar aí sobre o acompanhamento terapêutico, sobre estratégias de manejo, sobre como ingressar nessa clínica, sobre o que é o acompanhamento terapêutico, de repente também entrar ali no Google ADS, entrar ali nas redes sociais, começar a divulgar o seu trabalho, patrocinar, enfim. Tem várias formas de começar a empreender dentro da clínica do AT. E muitas pessoas têm essa dificuldade de visualizar, de como ingressar nessa clínica e ser um profissional independente. Porque tem pessoas que querem fazer o AT, mas não querem ter que ingressar em uma equipe, querem trabalhar sozinhos, querem trabalhar de forma autônoma. E isso é super coerente, assim, também, né? É claro que quando a gente trabalha com uma equipe, é muito diferente porque a gente acaba contando com aquelas pessoas da equipe. As pessoas da equipe já conhecem ali as outras pessoas que a gente atende. Então, a gente tem possibilidade de tirar férias e outra pessoa da equipe cobrir as nossas férias, continuar atendendo aquele fulano que a gente acompanha. Tem possibilidade da gente sair, fazer um tratamento em saúde e ter uma pessoa de referência para acompanhar aquele caso que você não pode deixar sozinho. Então, você tem essas duas possibilidades, o trabalhar sozinho, de forma independente, mas que tem o seu diferencial trabalhar com equipe. E aí, tem como você também empreender mesmo trabalhando aí sozinho, de forma independente. E aí, como é que você vai fazer isso? Provavelmente você vai ter que fazer uma divulgação aí maior do seu trabalho, né? Que são esses pontos que eu acabei de falar. Falar com profissionais que indicam, fazer um Instagram, entrar ali no Google, no Google Pesquisa, Google ADS, coisa do tipo. Fazer uma divulgação ali mais completa, patrocinar, entregar conteúdo sobre acompanhamento terapêutico. Também você vai precisar ali ter uma articulação com outras pessoas que fazem AT também, para que de alguma forma, em algum momento que você precise, também você consiga fazer uma articulação com essas pessoas. Mas só para vocês entenderem. É possível empreender nessa clínica do AT. Tem pessoas que falam assim, mas como que eu vou empreender? Só para vocês terem noção, assim. Hoje, eu sou psicóloga, eu tenho a minha clínica e eu tenho o empreendimento da minha clínica. O que é esse empreendimento? É eu captar os meus pacientes, eu fazer os atendimentos, claro, porque sou eu a pessoa que faz os atendimentos, mas eu também sou a pessoa que tô ali com o meu Instagram profissional, potencializando, falando sobre o meu trabalho enquanto psicóloga, captando os meus pacientes. Então, eu encontrei uma forma de, dentro da psicologia, empreender a minha clínica. E é importante vocês entenderem que é super importante também o empreender a clínica de vocês, a clínica do acompanhamento terapêutico. Então, tem pessoas que tem essa dúvida de como ingressar, tem pessoas que nem fazem formação porque, mas não tem com que trabalhar, quem que eu vou atender, quem são essas pessoas, e depois se deparam com essa situação, assim, né?
de muitas pessoas ali no mercado querendo ali acompanhantes terapêuticos. A gente está vivenciando esse momento no lugar de encontro. A gente tem muitas pessoas procurando por acompanhamento terapêutico e a nossa equipe já está toda com a agenda lotada. Por isso que a gente abriu o processo seletivo na semana passada. Inclusive, quem não está sabendo e que tem algum módulo da formação de AT com o lugar de encontro, pode participar desse processo seletivo. A gente abriu o processo seletivo para ingressar mais pessoas, porque as demandas têm aumentado e falta, né, pessoal qualificado para atuar na área. Então, é isso, assim. E como que as pessoas entram em contato com o lugar de encontro? Como que elas sabem que o lugar de encontro é uma clínica do acompanhamento terapêutico que trabalha com isso? Porque a gente divulga o nosso trabalho, porque a gente está ali em contato com os parceiros que indicam psiquiatras, psicólogos, neuros, geriatras. Então, as pessoas conhecem o nosso trabalho através de tudo isso, todo esse trabalho de empreendimento que a gente faz dentro do lugar de encontro. E que se você quer se tornar um AT, mas não quero trabalhar com uma equipe, não quero trabalhar como se estivesse trabalhando no lugar de encontro, quero trabalhar sozinho. É super possível, vai ser um pouco mais difícil e por isso que a gente está te dando esse caminho do empreendimento. Como que você vai empreender aí nessa sua clínica para você trabalhar sozinha? Então, é importante eu pensar sobre isso. Então, você já tem mais ou menos uma ideia, já sabe que é possível, tem que pegar esses pontos, tem que correr atrás. Acompanhado não chega, as pessoas para acompanhar não chega de mão beijada na nossa mão. Minimamente a gente tem que abrir a boca para a pessoa saber que a gente é acompanhante terapêutico. E esse é um ponto importante, a gente precisa se apropriar dessa função. Eu sou um acompanhante terapêutico. Por quê? Porque aí a partir do momento que você se apropria disso e repassa isso para o outro, a pessoa, quando lembrar ali de alguma outra pessoa que precisa desse cuidado, vai se lembrar de você. Eu sou um acompanhante terapêutico. Fulano é um acompanhante terapêutico, vou falar com fulano. Então, a gente precisa abrir a boca, a gente precisa estar falando do acompanhamento terapêutico. Pessoas pra gente acompanhar não vão cair do céu. Pode até chegar um monte de gente ali, mas minimamente você vai ter que ter falado que você é um acompanhante terapêutico, que você estuda sobre o acompanhamento terapêutico, que você está em formação sobre o acompanhamento terapêutico. Então, vocês precisam entender que essa é uma clínica que está aí crescendo muito, mas que ninguém vai saber que você faz parte dela se você não falar, se você não se mostrar, se você não empreender nesse sentido. Então, acho que alguém perguntou aqui, né, vocês são de qual estado? Nós somos de Brasília, somos uma clínica de acompanhamento terapêutico aqui em Brasília, mas acaba que a gente atende Brasília e também temos uma pessoa da nossa equipe em Goiânia, e também atendemos online pessoas de outros estados. Então, quando é possível fazer o acompanhamento terapêutico de forma online, dependendo do quadro, dependendo do caso, a gente faz. E é isso, gente, o que eu tô falando. Aí tem pessoas que falam, mas o que eu vou falar? Eu não sei o que eu vou falar, não sei abrir a boca, não sei. Aí a gente entra naquele outro ponto que é importante. E claro que a gente não vai sair falando asneira do que é o acompanhamento terapêutico. A gente precisa ter um conhecimento, a gente precisa ter uma formação. Então, essa segurança da clínica do acompanhamento terapêutico a gente consegue com o tempo. Com o quê? Com muito estudo, com muita prática, com formação, com supervisão. E às vezes as pessoas têm medo, assim, né? Mas eu nunca vou alcançar aí essa segurança. Se você continuar com medo, não vai mesmo, não. Então, eu costumo falar que a gente precisa pegar esse medo e, de alguma forma, transformar ele em movimento, né? Se tem medo, tem movimento ali. Então, a gente precisa pegar esse medo e repensar ele. Eu também já tive muito medo. Eu também fui muito insegura no início. Eu não sabia como é que eu fazia um contrato. Eu não sabia como que eu ia falar com a família. Eu poderia até hoje estar nesse lugar do não saber, só que eu corri atrás, eu fui estudar, eu fui procurar ali conteúdo sobre acompanhamento terapêutico, fui em eventos, faço supervisão em acompanhamento terapêutico, saí falando sobre o acompanhamento terapêutico, eu já falei 1000 vezes aqui nas lives, que eu era a chata da faculdade, que ficava ali falando, que não sei o que eu tô acompanhando uma pessoa, tô fazendo AT com uma pessoa assim, 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 eu era a chata que interrompia as aulas, que interrompia as supervisões, interrompia não, né, só pegava ali meu espaço de fala e ficava falando. Mas,
isso foi muito importante, porque hoje as pessoas que estudaram comigo, quando estão ali atendendo alguma pessoa que elas pensam, poxa, essa pessoa talvez precise de um acompanhante terapêutico. A primeira pessoa que elas lembram sou eu, que eu era a chata que ficava ali falando. Os meus professores também, sempre que tem ali alguma demanda de acompanhamento terapêutico, as pessoas que eles lembram sou eu, a pessoa que fazia acompanhamento terapêutico, a pessoa que ficava falando ali. Então, só para vocês entenderem, assim, o tanto que é potente aí o você falar sobre o seu trabalho, né? O você começar a empreender na clínica do acompanhamento desde cedo. E quando a gente fala em empreender, né? Quando a gente começa a ir atrás de conhecimento, você já está começando a empreender nessa clínica. Então, eu considero que quando eu fui fazer o primeiro módulo do curso de formação em acompanhamento terapêutico, lá 4 anos atrás, eu comecei a empreender na clínica do AT. Então, a sua decisão, a sua atitude já é um passo aí para começar a empreender nessa clínica. E aí a gente entra nesse ponto assim de converger esse medo em decisão, impotência, e aí vocês visualizarem que é super possível empreender na clínica do AT. E fazer aí a clínica de vocês, e ter uma agenda aí completa, e ter uma renda com acompanhamento terapêutico. Então é isso, quando a gente fala que é possível empreender com o AT, é possível divulgar o seu trabalho, é possível você conquistar acompanhados através disso, ter a sua agenda e ter um retorno financeiro. Isso é fazer um empreendimento aí, né, com a sua prática. Não sei se deu para entender minimamente, mas eu vou respondendo algumas questões aqui também. Dica para trabalhar a interação entre pares, criança autista de 4 anos. Eu acho que a gente já vem falando um pouco disso, assim, né? Tem várias dicas, né? Mas no acompanhamento terapêutico, a gente precisa sentir ali também, né? Poderia simplesmente falar, usa esse jogo, usa isso, usa aquilo, faz isso. Mas é muito importante sentir aí que quadro, né, de autismo que estamos falando, quem é essa pessoa, mas a gente tenta, dependendo ali, como você fala dessa questão da idade, fazer de uma forma bem lúdica, né, e lúdica é através de algumas estimulações, através de brincadeiras, que você pode estar pesquisando, que você pode estar montando ali de forma bem específica para a pessoa, porque eu posso falar assim, faz tal brincadeira lúdica com a pessoa, mas não fazer sentido na vida daquela criança, não fazer nenhum sentido para ela. Então, como acompanhantes terapêuticos, a gente pode pensar em várias técnicas, sim, de como conduzir essa situação com crianças autistas, mas primeiro a gente precisa saber ali um pouco minimamente da vida da pessoa, de como que é esse quadro de adoecimento, como que tá ali essa relação com a família, se tem um suporte, se não, entender o que a criança gosta, o que a criança não gosta, porque às vezes a criança autista tem uma sensibilidade em algum aspecto ali da vida, e aí vamos supor que a gente propõe aqui essa dica aqui. Aí você vai lá e faça e isso acaba se agravando, porque é uma questão aversiva ali para a criança. Então, eu acho que a minha dica, provavelmente outras pessoas que estão assistindo aí podem comentar também, dar outras dicas, mas primeiramente conhecer essa demanda, entender o que essa criança gosta, porque através disso você pode pensar em estratégias, através do que ela gosta, de construir esse vínculo e de fazer isso de uma forma lúdica. Por exemplo, uma criança que eu atendi, quando eu estava no estágio, eu fiz vários atendimentos com ela até entender o que de fato ela gostava. Aí entendi que essa criança não gostava de tal personagem, que essa criança não gostava de tal brincadeira, que essa criança não gostava de ser tocada. E aí, depois que eu entendi isso, eu fui pensando em propostas de como interagir aí com essa criança. Aí até esse ponto eu já tinha entendido que ela gostava muito de floresta, que o animal favorito dela era um macaco. Enfim, pensei em toda ali uma estratégia, peguei, fiz um ursinho de pelúcia com aqueles
com aqueles TNT, essas coisas, em forma de macaco, que era o que ela gostava. E aí construir toda uma história. A gente foi lendo essa história juntas e proporcionou uma interação. Mas para isso foi importante ali conhecer o contexto dessa criança, o que ela gosta, o que ela não gosta, como ela minimamente expressava ali que queria ser cuidada, e aí a partir disso eu pensei em estratégias. Então minha dica é sentir isso, tentar entender o que essa criança gosta, para você pegar isso e construir um vínculo com ela e trabalhar essa interação. Bom dia, estão entrando nessa área de AT. Que bom, Iris! Já corre, faz a inscrição lá na Jornada do AT, nosso evento que é gratuito, do dia 5 ao 7 de julho, que vamos falar um pouquinho mais dessa área do AT e acredito que você pode se beneficiar muito, já que você está entrando por agora nessa área. Vocês são de qual estado? Já respondi. Eu formado em pedagogia, estou cursando curso de aba em estratégias naturalista com Maíra Gaiato e estou procurando trabalho nessa área do AT. É a Iris aqui também. Iris, é o que mais tem, é trabalho na área do AT, é isso que eu tô falando, assim, né? Você já tem aí, já tá no caminho do principal, que é o se formar, é o adquirir conhecimento. Agora, talvez, pegar esses passos, pegar essas dicas de como as pessoas saberem que você trabalha com AT, de como tornar a sua clínica conhecida, de como as pessoas saberem que você trabalha com aba e com acompanhamento terapêutico, entende? Então, eu acho que é isso, assim, começar a falar sobre a sua clínica, divulgar, ir atrás de profissionais que talvez se interessam pelo mesmo assunto, falar sobre o seu trabalho, apresentar, e com certeza aí você vai ter um retorno com a sua formação, com essa área que você está ingressando agora. Conhecimento e propriedade do assunto é tudo, aprendo muito com vocês. Ai, que bom, Luciene! Tô vendo que a Luciene tá aqui com a gente em todas as lives. Tô gostando da sua presença, Luciene. Você poderia falar um pouco sobre da criança relatório? Crianças, eu não entendi muito essa questão, Iris. Se você puder explicar, eu falo. Eu vejo se eu consigo responder. Na jornada teremos dica de material para atividades? Teremos sim, teremos dicas de material, de instrumento, de como vocês podem aí começar a construir um projeto com as pessoas que vocês acompanham. A gente tem dicas assim de um instrumento de como manejar situações de crise, como que você pode construir ali aquele manejo. Então a gente vai, na verdade, destrinchar alguns instrumentos que a gente usa no lugar de encontro e a gente vai repassar para vocês. Então, vocês têm que estar atento lá, tem que assistir os 3 dias de evento para saber que dia que a gente vai repassar esses instrumentos, que é o projeto terapêutico singular que a gente utiliza, cartão de crise, plano de ação. A gente vai falar sobre esses materiais e a gente vai dar as dicas para vocês de como fazer a construção deles e provavelmente a gente ainda dê aí uma colher de chá, que de alguma forma, dar acesso para vocês a esses instrumentos. Mas ainda estamos na primeira semana. Tem dificuldade ainda em situações de esquiva, ela só quer a mãe, mas ainda estamos na primeira semana. Adaptação, né? Muito provavelmente, né, Raquel? É um processo de adaptação. Uma semana ainda é muito pouco para se construir um vínculo. Provavelmente a criança vai recorrer ali a essa pessoa que ela tem segurança, né? Mas a partir do momento que você consegue construir um vínculo com a criança, você entende que é diferente ali, né? Ela tá ali provavelmente recorrendo à mãe porque ainda não se sente segura por completo. É como um adulto, né? Ainda desconfia, mas o que será que é isso daqui, né? Até ela entender que você é essa pessoa que vai estar lá para oferecer esse cuidado para ela, né? Que você tá ali para ajudá-la, que não é para fazer nada demais. É um processo e aí você vai trabalhando isso também e respeitando esse processo, né? E pensando em estratégias para fortalecer esse vínculo, para conduzir aí
com essa criança e com essa mãe também. Às vezes até de pensar, mas será que ali essa criança está procurando muito a mãe e a mãe também reforça isso, né? São várias questões, mas é de ir pensando e pensando que é muito recente. Vai ter certificado? Vai ter certificado sim, vai ser com certificação. Como fazer relatório da criança que você acompanha? Como fazer? Ah, tá, entendi. Como fazer o relatório? Como acompanhante terapêutico, a gente tem alguns procedimentos assim de como fazer relatório, mas geralmente a gente só faz relatório quando é solicitado para algum fim específico. E dentro desse relatório, o que a gente tenta abordar? Como que tá ali o acompanhamento com essa criança, quais os pontos que a gente já trabalhou, que ela teve evolução, com qual demanda ela chegou, qual a nossa projeção ali de tratamento com ela, quais os aspectos que a gente pretende trabalhar. Então, assim, não sei se eu vou responder de fato o que você quer, Iris, mas geralmente a gente faz relatório quando a família solicita, quando a escola solicita, quando solicita ali para um conjunto do tratamento, né? E aí a gente, enquanto acompanhantes terapêuticos, é aquilo. A gente não tem ali um conselho que vai regulamentar como que a gente tem que fazer o relatório, como tem lá no CFP, no CRP, do Conselho de Psicologia, que você tem que fazer o relatório é assim, atestado é assim e tal coisa é assim, tem que contemplar isso em si, isso. No OAT não tem isso, a nossa clínica ela é independente, mas a gente tenta fazer o relatório de forma mais completa possível dentro dos procedimentos legais, dentro do que é pedido. Então a gente a gente não quebra o vínculo no relatório, a gente não quebra sigilo, então a gente coloca as informações que de fato ali estão sendo pedidas e que são importantes, não mais do que isso. A gente aborda ali com qual demanda a criança chegou para ser trabalhado, o que a gente conseguiu trabalhar até o momento, como a criança evoluiu, quais os pontos que o AT ainda vai trabalhar com ela, o que o AT acha importante ali nisso do tratamento. Acho importante trabalhar isso na escola. Acho importante essa construção aqui com esse outro profissional, enfim. A gente tenta fazer o relatório abarcando isso, o que está ali dentro da nossa prática. Gente, e acho que é isso, assim. Já respondi todas as perguntas. A pergunta que chegou aqui de trabalhar em interação de pares, eu também já respondi. É isso que eu tinha para falar um pouquinho de como empreender nessa clínica. Primeiro passo é isso, ter esse desejo. Segundo passo é abrir a boca e ir falando aí para todo mundo, para todos os cantos, se apropriar desse lugar. Eu sou acompanhante terapêutico, eu faço esse tipo de trabalho e é importante você também ter uma propriedade do que você vai falar, né? Poxa, eu vou falar o que é o acompanhamento terapêutico, eu preciso falar ali de uma forma que as pessoas entendam também, não posso falar de uma forma muito técnica, né? Falar para a pessoa como que ela pode se beneficiar do acompanhamento terapêutico é importante. Então, a gente precisa abrir a nossa boca, se apropriar desse lugar de acompanhantes terapêuticos e começar a falar sobre o nosso trabalho, começar a divulgar, correr atrás, entender que não é uma clínica que vai cair do céu, por mais que exista um mercado amplo, né, de pessoas aí que estão sendo indicadas para acompanhamento terapêutico, os profissionais não sabem muito quem são. Então, provavelmente, você vai ter que ir lá na porta daquele profissional lá, daquele psiquiatra lá, que tem um monte de paciente que ele visualiza que se beneficiaria do acompanhamento terapêutico. Ele tem um monte, mas provavelmente ele não sabe da sua existência. E provavelmente ele só vai saber da sua existência se você for lá e conversar com ele. Então, é superar aí essas barreiras, esses medos e começar a potencializar a sua clínica. Entender que você pode atuar assim de forma independente, vai ser um pouquinho mais difícil, você vai ter que construir essa rede, ter um suporte também, e é possível você também trabalhar ali junto a uma equipe. Gente, só relembrando, quem ainda não fez inscrição, corra, assim que acabar a live, o link tá na nossa bio, faz a inscrição no nosso evento, que é totalmente gratuito, online, com certificação. Vamos ter uma certificação de 6 horas, se chama Jornada do AT. Nele a gente vai abordar um pouco
Um pouco não, a gente já vem abordando um pouco nas lives, né? A gente vai abordar muito, assim, sobre como ingressar nessa clínica, sobre como você fazer para começar a acompanhar, de quebrar essas objeções aí com vocês, de que, não tem mercado ali para acompanhamento terapêutico. E a gente quer superar isso, assim, né? De muitas pessoas que vêm fazendo formações em acompanhamento terapêutico e acabam ficando por aquilo mesmo, não atuam, tem a formação, mas está ali parado. E todo mundo aqui entender que existe muita possibilidade de você um dia ingressar nessa clínica e de fato começar a acompanhar. De fato, quem sabe fazer do acompanhamento terapêutico aí a sua atividade laboral, a sua fonte de renda. Então, é isso. Se inscreva no evento, só recebe ali os links das aulas, só recebe o e-mail de confirmação da inscrição. Quem de fato for lá no link fazer inscrição. As lives a gente tem feito todo dia de manhã e de noite. Quem quiser também receber essa sinalização, estamos começando a live, tem como entrar nos nossos grupos exclusivos de WhatsApp, que também lá no link da inscrição, mais abaixo você consegue acessar. Então, é isso, gente. Espero vocês amanhã. Amanhã temos live. Amanhã a gente vai ter uma live muito especial, que é com a Bruna, que é uma pessoa da nossa equipe. Vocês já podem gravar aí. Amanhã a live começa às 9h30. Eu e a Bruna, eu vou estar aqui junto com a Bruna, que é uma das ATs que fazem parte da nossa equipe. Ela vai compartilhar um pouco também com vocês como que é essa experiência dela de ser AT. Eu sei que a gente tá falando aqui muito pra vocês, né, que tem muitas pessoas da nossa equipe que hoje trabalham basicamente com o AT. E a Bruna é uma dessas pessoas. Ela é assistente social, mas ela também é acompanhante terapêutica e ela hoje atua muito mais como acompanhante terapêutica do que como assistente social. Então, grava aí esse horário. Amanhã encontro vocês aqui juntamente com a Bruna. Beijão, gente. Bom dia, boa tarde para vocês.